Há 135 anos, meu venerável predecessor, Leão XIII, observou a situação dos operários fabris, suas famílias desenraizadas e as novas formas de pobreza geradas pela rápida transformação industrial. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não é uma bula papal que assume o caráter de uma lei moral da Igreja Católica, mas as encíclicas, documentos que se produzem na Igreja há já 4 séculos, servem de orientação para o estilo de vida dos católicos, que devem fazer as suas escolhas tendo em conta o que o Papa escreveu. Esta é a primeira encíclica de Leão XIV. Chamou-lhe Magnífica Humanidade e vê a posta em causa pela inteligência artificial. O Papa lembra que esta procura do progresso material, através da regressão antropológica, é um paradoxo. A construção de uma nova Torre de Babel, onde, para que uns poucos possam tocar o céu, muitos mais não poderão levantar-se do chão, porque não haverá sequer emprego para uma imensa maioria. Há dias celebraram-se 135 anos de uma outra encíclica bastante importante, de Leão XIII, com os fundamentos da doutrina social da Igreja. Chamava-se Das Coisas Novas. Vivia-se a turbulência da Revolução Industrial e a encíclica defendeu os direitos dos trabalhadores, incluindo o direito de formar sindicatos e de receber um salário digno, rejeitando tanto o comunismo que nascia quanto o capitalismo selvagem que se afirmava. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, Jorge Botelho Muniz. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Jorge Botelho Muniz. Qual é a mensagem mais importante desta encíclica papal? Olá Paulo, olá a todos. A mensagem mais importante, no meu ver, e atenção que esta encíclica é longa e foi publicada hoje, portanto não deu ainda para conceber, claro. Há muita coisa para ir digerindo. Faço já esta ressalva, mas a primeira mensagem, eu acho que o mais importante de todas, tem a ver com a questão de sermos humanos. Não deixa de ser extraordinário, ou seja, o cuidado a mantermos-nos humanos mesmo nesta era da inteligência artificial. Essa é provavelmente a primeira grande mensagem do Papa Leão XIV, e é uma mensagem que vem no seguimento das outras encíclicas. Tem uma dimensão, ele fala também de uma civilização de amor, e eu consigo ouvir as pessoas do outro lado, os mais realistas das relações internacionais, a rirem-se, mas provavelmente isso vai dizer mais dessas pessoas. Sim, mas vai dizer mais dessas pessoas do que desta mensagem que o Papa Leão XIV quer passar. Ele fala desta civilização do amor que vai muito no seguimento das encíclicas que Bento XVI tinha, sobre a caridade, o amor ao outro, e depois fala muito também da questão das preocupações comuns e a casa comum. Isso era a visão, se bem te lembras também, na Laudato Si, da encíclica de Francisco. Portanto, há aqui uma esteira da qual Leão XIV vem, que é a procura de dizer a inteligência artificial em si mesmo pode trazer benefícios. A Igreja Católica, neste caso, não está claramente a dizer que não acredita na inteligência artificial ou na utilização da inteligência artificial. Não é isso. Cuidado. E o que é que ele pede exatamente aos políticos e aos empresários? Eu acho que esse cuidado que tu me perguntas, e esse pedido que ele lhes faz, vai muito no sentido da forma como ele olha para a inteligência artificial ou a forma como ela é usada. Ele diz que ela tem viés, que ela não é neutra, mas pronto, nós sabemos todos isto, ok? Claro. Mas o problema que ele cita é um problema que muitos politólogos têm citado e que tem a ver com esta capacidade da inteligência artificial. Quem a financia, quem a projeta, quem a desenha, quem a usa, no fundo, conseguir isto, primeiramente, afastar-se
da ideia de comunidade, é muito para fechamento individual, ou seja, é muito no fechamento do indivíduo, que não é a mensagem que a encíclica quer passar, portanto esse é o primeiro risco. E depois o que ele diz é uma coisa que eu estava a falar dos politólogos, tem a ver com a dimensão da força desta tecnologia. Ou seja, o que ele diz é que pela primeira vez parece haver uma arma tecnológica que escapa realmente ao poder dos Estados e que os Estados deixam de ser menos soberanos por conta disso. E para onde é que esse poder então é acumulado? Não é? Porque ele alguma quer maneira, que quem toma essas decisões continue a ser responsável por aquilo que fizerem os algoritmos, não é? No fundo. Ele fala dessa questão dos algoritmos precisamente por essa ideia de que eles no fundo só trazem ressentimento e polarização. E se os políticos instrumentalizam isso meramente dentro dessa mesma lógica, o que ele no fundo diz é que essa tal civilização do amor não vai ser alcançada. Portanto, vamos estar na cultura. Ele falou da cultura do hiperestímulo, a cultura do desinteresse. São menções que ele coloca nesta carta encíclica, sendo que ele diz que depois o problema maior é o facto deste poder que fica acima dos Estados ser concentrado praticamente de forma individual em certos sujeitos individuais e depois pela sua capacidade transnacional. Ou seja, uma coisa que a religião tem é a sua capacidade de ser transnacional, precisamente de romper fronteiras. Muitas vezes não, mas muitas vezes também sim, mesmo que depois artificialmente se tente condicionar isso. E esta tecnologia e a forma como ela é vendida e a forma como ela é utilizada e a forma como ela é projetada é precisamente para romper, precisamente. De alguma maneira, sabes que ele chega a falar que é preciso... Eu já não lembro da expressão exata, era qualquer coisa como instituições que pudessem dar essa credibilidade. Ou seja, tu disseste ainda há pouco, de alguma forma os políticos se podem desresponsabilizar. É como se as instituições formais se pudessem desresponsabilizar. Eu acho que há, ao mesmo tempo, olhar para dentro da Igreja Católica, a pensar, e das instituições religiosas no geral, a pensar precisamente nessa ideia de até que ponto é que a inteligência artificial pode ou não ser aqui um concorrente, sendo que o que ele diz é que deve haver uma espécie de missionários das redes sociais, ou seja, não é ter medo de ir para as redes sociais, não é ter medo de usar a inteligência artificial. Ele pede regulação, obviamente, mas pedimos todos, não é? Sim, mas no caso ele é bastante claro, ele chega a dizer várias vezes na encíclica que é precisa regulação precisamente, e depois há essa dimensão de essas instituições formais poderem ainda serem não só capazes de operar nesse meio, mas de vingar nesse meio. Ou seja, não irem para esse meio com ressentimento ou com tristeza ou derrotadas, usarem as ferramentas que têm como, eles chamam de uma espécie de areópagos, ou seja, são os canais em que pessoas como tu, jornalistas, pessoas como eu, professores, pessoas como qualquer outras profissões possam usá-las no sentido do bem e não no sentido do mal, mesmo que elas nos possam condicionar nessas outras direções, como sabes. A 15 de maio, portanto há 10 dias, celebraram 135 anos de uma outra encíclica, de Leão XIII, que deu o pontapé de saída para a doutrina social da Igreja. Chamava-se Das Coisas Novas. E isso importa porque estamos a falar da Revolução Industrial, uma encíclica que era tanto contra o comunismo como contra o capitalismo selvagem. Sim. E o Papa agora fala nesta encíclica de um paradoxo em que o progresso material é acompanhado, eu estou a citá-lo mais ou menos, um bocado de cor, de uma regressão antropológica em que apenas uma maioria tem emprego. Sem paz social, qual é o caminho? É verdade, sem paz social, sem coesão social. Leão XIII, falavas da encíclica Rerum Novarum, 1891, passam 135 anos, essa que é de 15, aliás, esta já estava publicada, já não estava publicada, mas estava escrita, e oficialmente a assinatura é de 15 de maio, mas agora é anunciada e apresentada no dia 25. Leão XIII para Leão XIV, e claramente a escolha do nome era nesse sentido da renovação da doutrina social da Igreja. E nessa altura a Igreja teve, entre outros receios, a forma como o contágio dessa nova tecnologia, da industrialização, dessa massa operária, podia estar cada vez mais a desligar-se da Igreja, e esse era um problema a nível da capacidade de evangelização também, e a Igreja foi perdeu os operários, depois acabou por perder os homens, o sexo masculino, depois perdeu os jovens e arrisca-se ainda a perder as mulheres. Eu acho que a Rerum Novarum é uma encíclica preocupada com a perda dessa massa operária. Esta a carta encíclica de Leão XIV, ela não é só com a massa operária, os funcionários, os trabalhadores, genericamente, é com a humanidade em geral. Portanto, ela, passados 135 anos, abre realmente esse leque em que está a dizer, atenção, a concentração de poder desregulado em poucas mãos de sujeitos individuais com capacidade de atuação transnacional
corre severamente o risco de abalar a coesão social e a paz social que tu mencionavas há pouco. Portanto, acho que esta é uma das grandes mensagens também. E esses grandes capitalistas da tecnologia de Silicon Valley vão ligar alguma coisa ao que o Papa diz, ou só mudanças mesmo, só as grandes potências, a China, os Estados Unidos, se unirem para regular é que vamos conseguir ir ao encontro desta encíclica? Sabes que eu tenho a ideia que eles não devem gostar muito da lógica da regulação, depreendo que não apreciem muito, e embora de um Papa a dizer-lhes o que fazer agora, seguir, até na dimensão da ética que ele quer pôr em cima da mesa e da reconfiguração eventualmente dos algoritmos, porque eles ficam mesmo a falar de que quem constrói os algoritmos constrói com uma certa direção e questiona isso. Se estes senhores, essencialmente senhores de Silicon Valley, se vão preocupar com isso, a resposta é provavelmente não, mas depois sim, se começarem a fazer contas. Se considerarem que o Sumo Pontífice é o líder supremo de cerca de 20% da população mundial, que se autodeclara católica, portanto estamos a falar de cerca de 1.4, 1.5 mil milhões de pessoas. Pessoas são consumidores são exatamente as pessoas que utilizam estas plataformas. Portanto, eles vão ter que ter alguma consideração, e até o facto de o CEO da Anthropic ter estado presente. Primeiramente, o Papa apresentou, o que não é uma coisa propriamente comum. Deixa só então, abrir aqui um parênteses para lembrar a quem nos ouve que a Anthropic teve uma divergência com o Pentágono e com a Casa Branca, porque tem regras e, portanto, não aceitava que a inteligência artificial fizesse coisas que vão contra a ética, e isso fez um conflito com a Casa Branca. Sim, há um processo legal a decorrer neste momento precisamente entre ambos. Portanto, a escolha de Leão XIV, que as pessoas souberam que existia quando foi eleito Papa e depois souberam novamente que existia quando teve aquela tensão com Donald Trump, provavelmente estão agora também a perceber que ele está a usar, não sei se de forma propositada ou não, mas propositado será, porque eu acredito que ele tivesse alguém que lhe dissesse: atenção, se escolher este senhor, este CEO da Anthropic, para ir apresentar a encíclica, provavelmente Donald Trump vai ter uma leitura. Portanto, há claramente aqui uma mensagem também ao mesmo tempo de que esses mesmos grandes líderes que estão à procura de desmembrar essa civilização do amor, e o líder Anthropic é ateu, autodeclarado ateu, portanto, mas está ao lado do Papa, a apresentar, a falar de regulação, inclusive, e além de tudo isto, é um antagonista de Donald Trump. Outro que é antagonista de Donald Trump e tem sido muito, é o Papa Leão XIV. Então, para fecharmos a nossa conversa, este é um Papa que tem contribuído para unir a Igreja Católica nos Estados Unidos. Terá uma tarefa particularmente difícil. Ele não está a tentar enverdar como o anterior Papa, Francisco, nas questões da cultura woke, que não é bem a linha, aquilo que podia ser uma visão muito progressista, não é bem a linha deste antigo Cardeal Prevost. Pode ajudar a unir uma igreja que estava muito dividida. Portanto, de alguma forma, sim, não antagoniza Trump necessariamente nesse campo, que é um campo de batalha muito ideológico, antagoniza muito, sim, no campo daquilo que ele chama, de alguma forma, estes predadores e esta hora dos predadores, que é veio na revista do Expresso esta semana uma reportagem precisamente sobre este autor, o Giuliano da Empoli, que fala precisamente desta ideia de que estes líderes das grandes tecnológicas estão acima de tudo, e já agora ele também fala dos líderes políticos que estão acima de tudo. Ele diz uma coisa interessante, que é preciso desarmar a inteligência artificial, como é preciso desarmar o mundo a nível bélico, a nível de conflito. Portanto, ele está de algum modo à procura de unir, não tocando nos pontos mais sensíveis, mas parece-me sim que está a beliscar Donald Trump. Trump e Putin passaram por Pequim com poucos dias de intervalo. Kátia Miriam Costa, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, explica-nos o que estes dois encontros dizem sobre o lugar que a China procura ocupar no sistema internacional. O Mundo a Seus Pés é o podcast semanal da secção internacional do Expresso. A condução do debate é rotativa e desta vez foi de Hélder Gomes. No princípio era a bola. Quando achávamos que o futebol já nos tinha contado tudo, o Torriense ganhou a Taça de Portugal sem ser inferior ao Sporting. A análise é de Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Quem moderou a conversa foi Francisco Martins. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá,
Tenha um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.